Oi, gente. Eu estava pensando em dizer que Glenn Greenwald deu uma aula aos jornalistas, entre aspas, do Roda Viva. Mas a aula, para um professor como eu sou genuinamente um professor, né? Minha formação tem sido minha atuação profissional ao longo dos anos. Fui professor de colégio público, de colégio particular, duas vezes na Universidade Federal da Bahia como professor substituto. A aula eu entendo que é um ato fraterno que envolve amor ao conhecimento, ao diálogo, troca de informações, troca de experiências e aprendizado mútuo. Enquanto o professor aprende e o aluno aprende. O professor tem mais experiência, ele dinamiza, ele provoca, mas boa parte da produção do conhecimento em uma sala de aula é dinamizada também pelo aluno. Então eu cheguei à conclusão de que eu não poderia chamar o que o Glenn fez com o pessoal do Roda Viva de aula, porque seria uma caracterização muito positiva. Não. O Glenn Greenwald humilhou a maioria dos jornalistas, entre aspas, ali presentes. E eu vou demonstrar nesse vídeo de hoje e analisar o que aconteceu no Roda Viva, porque foi uma verdadeira vergonha para o jornalismo brasileiro que estivessem aqueles representantes sido escolhidos. Eu não sei se eu falo necessariamente de todos, talvez algum ali tenha se salvado. Enfim, não quero dizer que todos estão no mesmo nível de coisas terríveis, mas pelo menos duas das mulheres, a Ana Maria do Correio Brasiliense e a outra, a tal da Lilian, que agora me esqueci o sobrenome, disseram coisas absurdas. E a Daniela, a coordenadora, e o rapaz do Globo também. Então talvez por exclusão vocês percebam qual é o que se salva dessa turma aí. Mas foi muito complicado assistir e ver. E por um lado, bom ver o Glenn com aquela calma, com tranquilidade, expondo e destruindo eles. E eu vou explorar isso no vídeo de hoje. Se você chegou agora, o canal é a Nova Máquina do Tempo. Eu sou André Teixeira Jacobina, que a gente fala de política, de ciência e de filosofia. Tem a sessão Diálogos, o Filosofia Popular às sextas-feiras. Se você gosta do que a gente faz, você já sabe, tem uma mensagem fixada com nossas redes sociais. Você pode se inscrever e tudo mais. Então vamos lá. Eu fiquei pensando assim, sem ser jornalista, né, mas que eu fico atuando aqui como um jornalista político, né, de certa forma. Eu não sou jornalista de formação, minha formação é como historiador, doutor em saúde pública, mas eu fiquei me lembrando de George Orwell, que é escritor de literatura e atuou boa parte do tempo da vida dele como jornalista político, né. Então, fiquei pensando assim que muitos dos melhores jornalistas talvez não tenham a formação e talvez por isso que a gente viu o que a gente viu hoje, né? Eu não sei, eu fiquei com muita raiva, viu? Mas vamos ao início da conversa. A conversa deles começou com a coisa da lavagem de dinheiro dos hackers de Araraquara. E se como é que ele se posiciona diante dessa possibilidade? O Glenn dá uma resposta óbvia. O público tem o direito de saber. A preocupação do jornalista, como se ele estivesse dizendo uma grande novidade para aquele pessoal ali, é que verificar se a informação é verídica e é do interesse público. Se vem fruto de crime, se não vem, se teve lavagem de dinheiro envolvida, não cabe a ele julgar isso. E o desconhecimento das pessoas em relação à história do jornalismo, que aí Glenn teve que recuperar a história do jornalismo, foi assim uma coisa assustadora, né? Aí a outra falou dos 155 condenados, 13 bilhões recuperados, e aí ela reproduz claramente que o discurso dos fins justificam os meios. Aí o Glenn rebate. Ele explica que combater a corrupção envolve necessariamente combater a corrupção do judiciário, quando ela acontece. E que isso fortalece e não enfraquece a luta contra a corrupção. E se houver nulidade de processos, a responsabilidade pela nulidade não é do Glenn, mas de quem cometeu irregularidade. Nada disso. Nós não estamos tratando de coisas muito difíceis de compreender. Mas a pergunta pressupõe que a pessoa não sabe. Vai querer culpar o Glenn pela nulidade de processos, que a irregularidade foi cometida por pessoas que juraram não cometer isso? Juízes, promotores? Enfim.
E aí o Glenn também deu uma pancada maravilhosa. Ele disse que o jogo cínico do Moro com relação à autenticidade das mensagens acabou, porque a comprovação de diversos órgãos da mídia, por todos os métodos utilizados, acabou com a discussão sobre a veracidade. A própria promotora da Lava Jato reconheceu a veracidade, e depois ela veio dizer que reconhecer parte não significa reconhecer tudo, mas essas partes já foram reconhecidas por dezenas de jornalistas trabalhando na Veja, na Band News, na Folha de São Paulo, porque eles compararam as conversas que eles têm de material não divulgado publicamente, o Glenn falou sobre isso, com membros da Lava Jato, e todas essas mensagens estavam lá, na íntegra, no material. Sem adulteração. Nós estamos falando de centenas de celulares e de milhões de mensagens. E todas estavam lá conferidas nos celulares. Foi por isso que a Veja fez um editorial dizendo que todo o material é verdadeiro. Porque os repórteres da Veja conferiram as conversas que tinham com procuradores e compararam o seu próprio celular com o que estava no material e era tudo igual. Ele lembrou também, o Glenn Greenwald, que Deltan Dallagnol e Moro tinham muito a lucrar com a condenação do Lula. Que a obsessão deles pelo Lula é porque isso daria a eles mídia, daria a eles dinheiro, daria a eles poder. E eles estarem projetando isso, envolvendo isso como um cálculo, é uma coisa absurda. E tem que revoltar qualquer pessoa que tem um mínimo de noção de justiça. Coisa que, aparentemente, parte, não quero falar da totalidade, mas parte das pessoas ali na mesa do Roda Viva pareciam não dar essa importância, né? E ele inclusive ressaltou que compartilhar com a Veja foi instrumental para atacar a estratégia de dizer que eles estavam fazendo uma coisa ideológica. Eles levaram para a instituição maior defensora do Sérgio Moro, uma das instituições mais responsáveis por levar o Sérgio Moro a status de herói, que foi a Veja. E levaram o material, dialogaram, mostraram, a Veja chegou à conclusão que era verídico e disse: minha culpa? Errei em elevar o Moro daquela forma no passado. O próprio Glenn lembrou que ele era uma pessoa que elogiou várias vezes a Lava Jato, porque ele, como todo brasileiro, quer ver a corrupção sendo combatida. Todo brasileiro que... Todos nós queremos ver a corrupção sendo combatida, os Gedel Vieira Lima da vida, Eduardo Cunha da vida, sendo processados, e quando você mostra as provas, que sejam presos, mas por julgamentos justos. Alguém tem dúvida da culpabilidade de Gedel Vieira Lima? Nenhuma. Mas mesmo ele precisa ser julgado por um processo justo, porque se ele não for, ele vai ter argumentos para nulidade do processo e pode inclusive vir a responder em liberdade e fugir para algum país, pegar um avião e desaparecer. E é justamente para evitar isso que a atuação do Glenn e de pessoas que denunciam essa corrupção no judiciário é importante, para garantir que as pessoas que foram culpadas de corrupção sejam de fato presas. A resposta que ele deu ao cara do Globo foi maravilhosa. O cara do Globo falando assim, mas quais os métodos? Como é que você verifica que o material todo é verídico? Aí ele lembrou os mesmos métodos que eu apresentei para o Globo no caso Snowden, e o Globo aceitou. O jornal Globo aceitou métodos de verificação, métodos de comparação dos dados, enfim, de checagem, que foi utilizado por inclusive vários órgãos da imprensa. E quando ele apresentou isso para o Globo aceitou. Ele, inclusive, o Glenn lembrou de 2 erros que ele cometeu. E erros são diferentes de adulteração intencional, que nunca foi provada. Ninguém nunca provou nenhuma adulteração real. A única coisa que se demonstrou é que Glenn Greenwald é um ser humano capaz de errar. E depois corrigiu. Mas adulterar uma mensagem que estava lá, que alguém chega com o celular mostrando que a mensagem é diferente, e nós estamos falando de milhares de mensagens, talvez milhões, e até agora nenhuma mensagem apareceu dessa forma, né? Aí uma outra, a tal da Ana Maria do Correio Brasiliense, que foi a vergonha alheia desse negócio aí.
vergonha alheia o tempo todo. Nossa senhora! Ela chegou a dizer, pode usar fonte de crime? Aí Glenn deu a resposta óbvia, não só pode, como deve. Todos os grandes furos do século XX vieram de fontes que obtiveram de forma ilegal. Aí ele citou o caso de Daniel Ellsberg e dos Pentagon Papers, os papéis do Pentágono. E aí a tal da Ana Maria, acho que é o nome dela, do Correio Brasiliense, não sabia quem era Daniel Ellsberg. Quando ela foi citar na tréplica dela, ela não sabia o nome, ela não soube dizer. Mesmo depois dele ter dito, e mesmo depois do fato que Daniel Ellsberg foi um dos principais whistleblowers da história do século XX. Como é que uma jornalista, uma pessoa que se diz jornalista, não sabe quem é Daniel Ellsberg? Não conhece o caso do Pentagon Papers? Que tipo de universidade esse pessoal estudou? O que está sendo estudado nas universidades de jornalismo? O que é isso? Eu sabia do Pentagon Papers antes de entrar para a faculdade de História. Eu sabia disso na época do ensino médio, quando eu estudei sobre a Guerra do Vietnã. Como é que pode? É uma coisa revoltante. E ele lembrou do caso do Snowden, que todo mundo aqui no Brasil celebrou, e que foi a extração de material de forma ilegal. E aqui no Brasil, quando se descobriu isso, não se viu ninguém querendo prender o Snowden, querendo prender o Glenn. É óbvio que nesse caso, como a Lava Jato e gente da Lava Jato virou um patrimônio político de muita gente, eles querem proteger esse patrimônio político. Eles acusam o viés do Glenn, eles estão com viés político. E obviamente político. Nossa senhora. E aí depois ela tenta traçar uma diferença entre o Edward Snowden e o Daniel Ellsberg. E o caso aqui, Daniel Ellsberg foi processado, Edward Snowden, os Estados Unidos estão querendo prender até hoje. A Valerie Plame foi presa. Quer dizer, do que essa mulher está falando? É uma coisa assim, é uma coisa absurda, gente. Esse povo é muito ruim. Né? Aí ele lembrou o caso do hackeamento ilegal do DNC e da Hillary Clinton, que toda a imprensa americana divulgou. E vinha de um hackeamento ilegal, talvez até feito por hackers russos. E ninguém lá nos Estados Unidos chegou, opa, a gente não pode divulgar porque veio de um hackeamento, que é uma coisa ilegal. Eles fizeram óbvio. E aí gente aqui no Brasil, que tem um patrimônio político conectado com a Lava Jato, ou que tem uma ideologicamente ligados a esse tipo de combate à corrupção, um combate à corrupção corrupto, que quer isso, pegam e defendem isso. Você lembrar que a resposta que Glenn deu à questão da popularidade da Lava Jato e a popularidade ainda mantida pelo Sérgio Moro foi brilhante. Ele disse, pode ser que a população em momentos de emoção, de momentos de raiva, aplauda ou queira que pessoas sejam assassinadas, que o polícia entre sem mandato judicial, mas é para isso que tem que ter uma Constituição, para não ceder às emoções. Eu sou um democrata radical que defendo a expansão do poder popular, e mesmo eu, em meu livro, que eu escrevi sobre um capítulo sobre a democratização da democracia e a expansão do poder popular, falo dos riscos de uma população, por razões emocionais, tomar decisões precipitadas, e por isso que eu não abro mão dos políticos. Eu falo que os políticos têm que propor, que tem que ter um período de discussão, que isso tem que ser feito dentro dos princípios democráticos, e que depois do processo de discussão há a decisão que pode ser revisada e não pode contrariar princípios democráticos fundamentais, como o Estado ser laico, como o direito à ampla defesa e muitos outros. E esse pessoal que estava entrevistando o Glenn Greenwald, alguns deles, repito, não quero falar de todos, parece que não sabiam disso. Aí uma lembrou do uso político da investigação do David Miranda, que foi vazado que ele estaria sendo investigado por rachadinha. A resposta do Glenn, novamente, excepcional. Ele disse, existem evidências fortes da rachadinha do Flávio Bolsonaro. E ele não perguntou, mas eu pergunto, cadê a investigação? Cadê a investigação sobre o Flávio Bolsonaro? Cadê a investigação sobre o Queiroz? Está estagnada. Não vai para lugar nenhum.
porque são poderosos e estão influenciando inclusive o Supremo. E ele disse que sobre o David Miranda não vai aparecer nenhuma evidência, porque isso daí é uma coisa política. Aí eu não sou capaz de afirmar, mas eu acho que a probabilidade maior é que seja isso mesmo. E uma fala do Glenn foi perfeita. Se eles vêm a público para acusar, que eles mostrem provas. Que eles tragam evidências, como foram apresentadas em relação ao Flávio Bolsonaro, e nada está sendo feito. Né? Eles tentam igualar os vazamentos da Vaza Jato com os vazamentos das autoridades, dos juízes e dos promotores para jornalistas. Aí o Glenn traça uma distinção básica que eles deviam saber. Aliás, eles não precisavam saber nem jornalismo, nem de justiça. Bastava eles terem assistido Homem-Aranha. Porque no Homem-Aranha diz, com grande poder vem grandes responsabilidades. Um juiz e um promotor, por ter enormes poderes, tem muito mais responsabilidade e não pode sair usando a imprensa para atacar as pessoas que eles querem condenar. Aliás, o juiz não deve querer condenar nem absolver ninguém. O juiz tem que julgar de forma mais imparcial que for possível, com a maior objetividade que for possível. Ele traça uma distinção básica. O jornalista não tem essa obrigação. As obrigações do jornalista é saber se é verdadeiro e se tem interesse público só. E esse pessoal parece que não sabe. Gente, isso é muito revoltante. Isso é um absurdo. Esse pessoal não assistiu nem Homem-Aranha. Desculpa eu fazer essa graça. Mas, pô. Não precisa... Ave Maria. Depois o Glenn lembrou a importância de revelar que Deltan mentiu ao dizer que não vazava para a imprensa. E aí ele pesou... É muito interessante essa sequência. Ele pesa... o fato de que quando eles soltam a informação, dá para perceber qual foi a reportagem que vazou, mas é assinada por 4 jornalistas e ele oculta o nome do jornalista que tinha a fonte com o Deltan. Então ele ainda assim criou uma dúvida e protegeu esse jornalista. Ele teve esse cuidado, que não foi valorizado pelo pessoal do Roda Viva, que o cara insinuou que saberia porque está entre esses 4 e o Glenn disse, não, você não sabe, é um dos 4. E esse um não veio a público. E não tinha como ocultar que era um dos 4 se você não revelasse a informação. E pesando, mostrar que o Deltan mentiu, ou na possibilidade de um desses 4 ser detectado, ele pesou isso, mas ele pesou a questão e o dilema ético. E ele levou isso em conta. Ele revelou isso na conversa. E esse pessoal mostrou... assim, para eles, a questão ética, eles estavam muito preocupados com a suposta falta de ética do Glenn, que eles nunca conseguiram demonstrar, e, pior, ficaram tentando proteger gente que claramente agiu de forma antiética. Quando fala do Lula, a fala do Glenn foi óbvia, mas não funciona para parte da nossa elite, parte da nossa classe média. Que ele disse, tente se colocar no lugar de uma pessoa que foi acusada e imagina que o juiz vai ser imparcial e ele estava mancomunado com o promotor. E é óbvio que isso é um absurdo. Não precisa ser juiz para saber. Ele lembrou uma matéria recente que Deltan protegeu uma pessoa que doava para a empresa ligada a ele. Eu quero acrescentar, Deltan deu palestra para a empresa citada na Lava Jato. É esse o tipo de gente que chefiou essa operação? Se nós fôssemos um país mais sério, se isso tivesse acontecido num país mais sério, esse pessoal já estava sendo processado, investigado criminalmente pelos abusos de autoridade que cometeram, pelos crimes que cometeram. Isso não significa botar para fora todo mundo que cometeu crime investigado pela Lava Jato, não. Significa que os processos teriam que ser rejulgados e as pessoas cujas evidências são fortes teriam que ficar em uma prisão domiciliar, sendo vigiadas. E, se depois fossem condenados, iriam para a cadeia. Mas o que você não pode é condenar pessoas dessa forma. Se você faz desse jeito, gente, não tem justiça no Brasil. Ele lembrou que Moro, quando ele aceitou ser ministro de Bolsonaro, os próprios procuradores
viam isso de forma negativa. Ele lembrou que Moro protegeu o FHC e disse para não melindrar ele, né? Quando foi questionado sobre outros tribunais darem sustentação, ele lembrou o óbvio, que quando o juiz da primeira instância age dessa forma, isso envenena todo o processo. Como é que jornalistas que investigam questões legais não sabem isso? E o pior, eu já conversei, já vi até advogado que não sabe ou finge não saber. É uma coisa deprimente isso. É óbvio que quando você envenena um processo do início, o juiz que está lá no TRF4 e nos outros tribunais superiores não tem acesso ao processo todo e não tem acesso a como foi construído aquele processo, como foi construída a argumentação desde o início, e ele se baseia muito na jurisprudência estabelecida pelo juiz de primeira instância. Ele sempre leva isso em conta. Quando o juiz de primeira instância fez isso, ele envenena todo o processo. Isso é óbvio. Tem gente questionando isso. Quando a pessoa questiona isso, eu questiono se a pessoa tem valores morais. Eu acho que não tem. Eu acho que uma pessoa, quando chega nesse ponto, eu já fico com dúvidas. Ele lembra da carta de especialistas jurídicos admirados por Deltan e Barroso, que julgaram grave o que foi revelado. Também é muito interessante isso, não é? Que eles ficam... O Deltan disse que a maior especialista, pois a maior especialista achou que você fez foi muito errado, Deltan. Né? E por fim, para fechar com chave de Ave Maria, a vontade que eu tenho de dizer Ave Maria. Para fechar mesmo essa coisa horrorosa, a Lilian sugeriu, por que não, em vez de jornalista, não contratar um monte de hackers? E aí ele rebateu com aquela calma. Ele disse, ser repórter não dá imunidade de cometer crimes. Você não pode contratar hacker para hackear e para cometer crime e depois publicar. O jornalista tem o direito de publicar uma coisa que vem de fonte ilegal. Mas se o jornal contratasse, todo mundo do jornal que estava envolvido seria preso. E isso é óbvio. E essa jornalista fala como se não soubesse disso. É difícil, viu, gente? É difícil aguentar esse povo. Eu não quero falar que são todos, porque eu fiquei com a sensação que tem algum ali que talvez se salve um pouco. Mas a maioria foi deprimente. Foi uma exibição do nível de parte do nosso jornalismo. E se o jornalismo brasileiro está assim, talvez seja por isso que o YouTube e gente aqui no YouTube está crescendo tanto. Quando eu comecei, teve gente que me questionou e disse, André, mas já tem jornalista político, tem gente analisando isso, para que você vai fazer? Aí quando eu vejo isso, eu digo, não, eu tenho que fazer. Porque esse pessoal é muito ruim. E eu, como historiador, com mestrado em história política, pesquisando política, tendo feito um doutorado pesquisando política, em muitos sentidos, eu não me misturo com essa gente, não. A distância é muito grande. E não é nem por causa do mestrado, é por causa do doutorado. Embora eles sejam importantes para a formação acadêmica. Mas tem a ver com princípios e tem a ver com respeito ao constitucional. Né? E também um pouco de história, né? Saber um pouco da história. Saber quem foi Daniel Ellsberg. Saber um pouco sobre a história do século XX. Perguntar para esse pessoal o que era a empresa Rand, ele provavelmente nem sabe. Um deles vai dizer que é nome de cachorro. É triste, viu? É triste, mas a gente precisa continuar e a gente tem que fazer essa crítica ao jornalismo, porque o nosso jornalismo precisa melhorar. Porque a gente precisa de jornalismo investigativo. A gente precisa... Será que a gente vai ter que começar a importar? Porque o Glenn Greenwald não é de origem brasileira. E o jornalismo americano também tem muitos problemas. E lá está crescendo muita mídia alternativa, como The Young Turks e outros, justamente em cima disso. Enfim, gente. Se você gosta do que eu faço aqui no canal, se lembre sempre de se inscrever, dar um like, compartilhar, que eu agradeço muito, e divulgar o nosso material. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.